Presidente, senhoras e senhores deputados, eu hoje vinha para a Assembleia Legislativa, deputado Gilberto Palmares, por volta de 8 horas da manhã, e o rádio do carro estava ligado na Rádio CBN, e ouvi um comentário que me pareceu pela voz, porque eu não vi anunciar quem era, que seria a Miriam Leitão, sobre a questão da interferência da Presidência da República na indicação dos presidentes das casas legislativas. E achei o comentário muito oportuno, feita pela Miriam Leitão na Rádio CBN. Porque é evidente que o Congresso Nacional e as casas legislativas estão cada vez mais desacreditadas. É claro que a Presidente da República tem todo o direito de trocar os seus líderes de governo, quer seja no Senado Federal, quer seja na Câmara Federal. Para isso são líderes de governo. Mas a atual presidente era secretária-chefe da Casa Civil e conhece ambas as casas legislativas. E, ao mesmo tempo, ela começa a articular que o presidente do Senado não seja o José Sarney, seja o Renan Calheiros. Eu também concordo com a presidência, sob o ponto de vista de opinião. Renan Calheiros presidindo o Senado é algo muito ruim para o próprio Senado e para a representação política desse país. Mas cogita ela que não seja o Renan, porque está lhe dando muito trabalho, mas seja o Edson Lobão, que é uma continuidade do Sarney, que é trocar a fome pela falta de comida. Porque tanto Renan como Lobão são políticos que não representam absolutamente o que o Brasil deseja na presidência do Senado. Mas o mais grave disso não são os nomes, porque quem escolhe o presidente do Senado não é o presidente da República, é o Senado Federal. E o mesmo está se dando com a Câmara Federal, onde ela não deseja o Henrique Alves, que eu também não desejo. Acho que a Câmara estará muito mal representada, mas quem escolhe o presidente da Câmara são os 513 deputados federais, e não a presidência da República. Porque senão esse processo leva a quê? A cada vez mais aviltar o parlamento e cada vez mais botar em risco a democracia representativa, que é a única democracia que nós hoje temos. Até concordo com o pessoal que a melhor democracia que tem é a democracia direta, mas no presente momento ainda não há possibilidade de assim se proceder. Mesmo assim, lutamos para que os instrumentos da democracia direta cada vez mais sejam usados no processo político. Mas o que não se pode é se desmoralizar
a democracia representativa, porque o oposto disso é a ditadura. E ditadura, tanto faz ser civil quanto militar, não presta, é nefasta. São nas ditaduras que os seres humanos revelam os seus piores lados, porque não são contestados, não são submetidos ao voto popular, onde a imprensa tem a sua boca fechada pelos processos mais torpes. Tanto é verdade que o Brasil passou a dar um salto qualitativo entre as outras nações do mundo, porque conseguiu fazer com que a sociedade como um todo não aceitasse mais a ditadura militar. Foi uma vitória institucional, onde nós passamos a adquirir instituições mais sólidas, mais firmes, mais constantes, mais inclusivas. E é nesse sentido que queremos chamar a atenção. Mas é claro que os parlamentos, e estou falando no plural, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, estão dando muitos exemplos de como não se deve proceder. Por isso que em cada eleição que se aproxima, como vamos ter agora no mês de outubro, nos primeiros dias de outubro, é necessário que as pessoas de bem e não de bens venham para a política, para melhorar esse processo seletivo, para renovar positivamente e não simplesmente para mudar de mal para pior. Então é necessário que a gente tenha clareza da importância da democracia e da importância desse processo de se preservar as instituições. Eu digo com muita segurança que países que têm instituições fortes, inclusivas, instituições que pensem a nação, eles têm condições sempre muito grandes de superar as suas crises, enquanto os países frágeis, que têm instituições frágeis, monocráticas, não inclusivas, desabam com a primeira crise que aparece. Agora mesmo, eu lia no jornal O Globo, de domingo passado, um artigo de um autor chamado James Robinson, sobre um livro que será recentemente lançado, que faz uma análise dos países que desabam na área econômica por falta de instituições inclusivas, de instituições que trabalhem a favor da democracia e da nação. Concedo a parte ao nobre deputado do Partido dos Trabalhadores, Robson Leite. Deputado Luiz Paulo, evidentemente que possuímos divergência sobre alguns pontos, mas já demos várias demonstrações que, com respeito, por exemplo, à questão da ética republicana, temos muita unidade. E essa questão é uma delas. Eu quero apenas divergir quando Vossa Excelência diz que o PSOL, que é um partido que eu respeito, defende democracia direta. Há quadros, tanto no PSDB como Vossa Excelência, como no PT, que também a defendem com entusiasmo. E eu acho que a reforma política tem que apontar para isso. Figuras como Edson Lobão, José Sarney, Renan Calheiros, já foram presidentes do Senado em outras épocas, e eu reconheço, inclusive, que o PT não teve condições de fazer uma reforma política que mude essa cara do Senado Federal. Acho que é um tema importante o debate que Vossa Excelência traz para essa tribuna e que a gente possa avançar, sobretudo na reforma política, para podermos ter áreas melhores no futuro. Muito obrigado.
Deputado Robson Leite, quando eu falei no PSOL, é porque eu li uma revista editada pelo PSOL, se eu não me engano, chamada Liberdade e Democracia, onde tem um artigo de um dos seus dirigentes defendendo a democracia direta. Mas eu concordo com Vossa Excelência que nos mais diversos partidos tem gente que defende a democracia direta. Vossa Excelência é um e eu sou outro. Mas a democracia direta ainda é um sonho, ainda é uma utopia. E nós temos que ter os nossos sonhos e utopias. Enquanto ela não chega, o que nós temos que defender é que os instrumentos da democracia direta, como referendo, plebiscito, audiência pública, leis de iniciativa popular, cada vez mais sejam introduzidas no parlamento de representação, que é esse parlamento em que nós vivemos. Eu sei que as políticas de aliança, tanto do PSDB quanto do PT, já andou de braços dados com diversos desses líderes, como por exemplo o Renan, que também já foi líder no governo do PSDB, mas são líderes que já passaram, que não tem mais nenhuma contribuição a dar à sociedade. Então é necessário, evidentemente, que eles não liderem mais esses processos na Casa Legislativa. A única coisa que eu estou defendendo é que quem que tem que decidir isso é a Casa Legislativa. E pressionado por quem? Pela população, que elege deputados federais e senadores, e não pelo Poder Executivo, porque o Poder Executivo já tem uma caneta e um orçamento que o faz muito forte. E quanto mais o Poder Legislativo estiver submetido ao Poder Executivo, mais a democracia representativa vai para o ralo. E se a representativa for para o ralo, a direta vai para o ralo junto. O que vai resplandecer, infelizmente, é uma ditadura. E ditadura não serve a ninguém. Temos que ter instituições fortes, partidos políticos fortes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo.